Tens, porém, isto que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quando nós estamos falando sobre as 7 eras da igreja e quando nós estamos denunciando o espírito do engano, quando nós estamos fundamentando a nossa fé para nunca sairmos do fundamento que já tem sido colocado, eu gostaria de chamar sua atenção para este fato. Coisa boa é ter uma palavra profética segura de alguém que sabe o que está dizendo. E o profeta William Branham disse que a verdadeira igreja é aquela que nunca vai se apartar da palavra. E o apóstolo São Paulo, sendo o mensageiro que serviria de modelo para todas as dispensações, disse: ainda que um anjo venha dos céus e vos anuncie outro evangelho, deve ser considerado anátema. Eu já disse e vou repetir: existem anjos celestes e anjos terrestres. Muitos acreditaram na história de anjos celestes. Pode ser os mormons, que vieram com a história do Moroni, mas tantos são enganados por anjos terrestres, homens que se postulam como anjos de luz e, no entanto, servem para arrastar as pessoas e torná-las prisioneiras na escuridão, nas trevas. Estou falando nas trevas porque só existe luz na palavra. Fora da palavra, tudo é engano e tudo é trevas. Quando nós observamos, o profeta William Branham fez uma distinção clara para que nunca fosse confundido. Deus tem 7 eras da igreja, ou Deus escolheu 7 igrejas para representar o período em que ele trataria com os gentios. Com os judeus, Deus estabeleceu 70 semanas. São coisas que devem estar distintas. Uma coisa é a plenitude dos gentios, a outra coisa é o tempo dos gentios. A plenitude dos gentios nasce a era de Éfeso. O tempo dos gentios está lá atrás, na Babilônia, um período político. São coisas que precisam estar bem distintas em nossos corações. Quando nós, no bloco passado, encerramos, ou no programa passado, ou no nosso vídeo passado, como você queira, como nós encerramos falando sobre nicolaísmo, que era uma maneira sutil, uma maneira perspicaz, uma maneira, de alguma maneira, enganosa para atrair as pessoas após si. Os celestes foram atraídos por um ser celeste, o mais ilustre deles. Os terrestres são atraídos por seres terrestres. E eu gostaria que você não fosse prisioneira de espírito nenhum, que você permanecesse fiel à palavra de Deus e tivesse a sua alma verdadeiramente atada a Jesus Cristo. A doutrina dos nicolaítas, ou as obras dos nicolaítas, que se iniciou aqui na primeira igreja, foi, na verdade, a conquista. A conquista começou assim: homens mais inteligentes fazem aqueles que são menos inteligentes serem seus prisioneiros. Será que isto foi só lá atrás, ou é também nos nossos dias? Aqueles que aprendem a discursar, aqueles que aprendem a manusear a Bíblia, aqueles que aprendem a fazer qualquer coisa, acabam fazendo pessoas prisioneiras. Se você notar a televisão, ali tem alguns que são chamados de artistas. O que eles fazem? Eles conquistam as pessoas. Se uma mulher na televisão aparece fumando, ela conquista pessoas para fumar. Se aparece com uma certa vestimenta, ela conquista aquelas pessoas para se vestirem. Se você notar,
em cada distinta coisa na sociedade, tem aqueles que se tornam prisioneiros e cativos por aqueles espíritos. Veja, eles não querem o padrão de Deus, eles não querem a Bíblia, como vestir, como criar seus filhos, como se casar, como ser marido, como ser esposa, como ser patrão, como ser empregado. Eles são conquistados por outros espíritos e se tornam prisioneiros daquilo. E não entendem que isto é uma coisa que está sendo denunciada em todas as epístolas, porque foi o Espírito Santo, através de Paulo, que ensinou que uma mulher não deveria pregar e disse, é mandamento do Senhor. Que uma mulher não deveria abandonar seu marido, é mandamento do Senhor. Mas as pessoas são conquistadas pelo espírito da época em que estão vivendo e abandonam a palavra. Isto tudo faz parte do espírito nicolaíta. Agora, muitas pessoas, mesmo dentro da mensagem, têm uma ideia que um espírito nicolaíta é, por exemplo, um movimento religioso que veio e prendeu as pessoas e as pessoas se tornaram prisioneiras daqueles espíritos, daquela religião. Ok, tudo bem, está certo, é correto, estamos olhando aqui todos os ângulos em que este espírito trabalha. E dentro da religião, nós encontramos que nicolaíta é aquele que a habilidade lhe foi dada para conquistar. E aí você pensa que será um grande movimento, por exemplo, o catolicismo ou as igrejas evangélicas grandes, que isto é um espírito nicolaíta que prendeu as pessoas? Não. Um homem, desde que ele tenha um só seguidor, que ele conseguiu conquistar aquela pessoa, ele é líder de um espírito, ele é o cabeça de um espírito nicolaíta. Quando? Quando você, em qualquer momento da história da sua vida, abandonar a liderança do espírito, aqui, ó, você deve ser liderado pelo espírito. O espírito nunca te conduzirá fora da palavra. Quando você é liderado por um espírito que te leva a fazer qualquer coisa que é contrária à palavra, você é cativo de um espírito nicolaíta. E aquele que te conquistou e te levou para fazer aquilo, ele é o cabeça deste sistema que dirige a sua vida. Então pare um pouquinho e veja por que Paulo disse, olha, também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual crestes e o qual pelo qual sereis salvos, se o retiverdes tal como eu vos anunciei. Agora pegue as palavras do profeta William Branham. Você sabe quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou? Você sabe o que o profeta disse? Não trate de interpretar nada. Você sabe o que o profeta William Branham disse com relação, por exemplo, aos selos? Ele disse, se você tentar dar sua interpretação, você se apartará de Deus. Você pode ser o líder de um espírito nicolaíta. Então eu quero chamar aqui a sua atenção para qualquer pessoa que acredita e crê e que se você nunca ouviu falar, preste atenção, eu quero lhe dizer uma coisa. Se você nunca ouviu falar que Deus enviou um profeta para esta geração, eu quero lhe dizer, William Branham só é considerado, eu o considero por profeta porque ele me ensinou a ficar com o que está escrito. Isto é uma necessidade. Se você se deixar levar por qualquer vento, por qualquer coisa que estiver contrária às Escrituras, você foi conquistado por um espírito nicolaíta. Então, defino aqui, nicolaísmo é abandonar a liderança do espírito para seguir a liderança de um homem. Isto é nicolaísmo, não siga a homem. William Branham disse, nem por um momento trago uma mensagem para que o povo me siga, mas uma coisa me fará feliz e satisfeito, é se eu puder levar você a ter um verdadeiro relacionamento
com Jesus Cristo. E Jesus Cristo é sua palavra. Que Deus te abençoe.